Esse dia. Bom dia, shalom. Shalom, shalom. Não vai entrar. Eu tô tentando colocar a gravar também na outra plataforma, mas não tá indo. E tá tudo certo. Vamos lá então, gente. Bom dia. Vou fazer a leitura da segunda Aliá e da Brit Hadashah. Deixa eu ver, esse aqui, esse eu tenho como fixar aqui. Esse é o texto que a gente vai ler hoje, né? O texto de Números, capítulo 1, dos versos 20 a 54 e texto de Mateus, capítulo 4, versos 1 a 17. Então, bora lá ler? Números. Antes, benditas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Benditas tu, Adonai, por teu filho Yeshua estar conosco. E foram, pois, os filhos de Ruben, primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos de idade em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Ruben, 46.500. Uma coisa muito importante na Bíblia são os números. Os números que aparecem não são por acaso. Dos filhos de Simão, ou Simeão, dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, dos que foram contados pelos números dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos de idade em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Simeão foram 59.300. Dos filhos de Gad, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos homens, de 20 anos de idade em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Gad, 45.650. E a gente passava batida nessas coisas, mas tudo tem um sentido. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, de 20 anos de idade em diante, todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issachar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, de 20 anos de idade em diante, todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados da tribo de Issachar, 54.400. Dos filhos de Zebulun, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, de 20 anos de idade em diante, todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados da tribo de Zebulun, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, de 20 anos de idade em diante, todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Menache, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, de 20 anos de idade em diante, todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados da tribo de Menache, 32.200. Os filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, de 20 anos de idade em diante, todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, de 20 anos de idade em diante, todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Asher, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, de 20 anos de idade em diante, todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados da tribo de Asher, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes,
de 20 anos de idade em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Naphtali, 53.400. Estes são os que foram contados, que contaram Moisés, Arão e os príncipes de Israel. 12 homens, cada um era pela tribo de seus pais. E todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a tribo de seus pais, de 20 anos de idade em diante, que estavam aptos a sair para o exército, em Israel. E todos os que foram contados, 603.550. E os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Eles são contados em outro momento. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: porém, a tribo de Levi não contarás, nem a sua soma tirarás entre os filhos de Israel. E tu incumbe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos seus objetos e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos seus objetos. Eles o ministrarão e acamparão em redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desmontarão. E quando o tabernáculo pousar, os levitas o montarão. E o estranho que se aproximar morrerá. E os filhos de Israel pousarão, cada homem junto a seu acampamento, e cada homem junto a seu estandarte, segundo o seu exército. E os levitas pousarão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira contra a congregação dos filhos de Israel. E os levitas farão a guarda do tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel cumpriram tudo o que ordenou o Eterno a Moisés, e assim fizeram. Por que os levitas não foram contados? Porque um dos mandamentos é: todo primogênito é do Senhor. Todo homem que rompe a madre, ele é consagrado ao Eterno. Só não é consagrado se você se faz o resgate da primogenitura. Então, na realidade, os levitas, eles são pessoas de todas as tribos, das 12 tribos. Além da própria tribo de Levi, que era responsável pelo tabernáculo, homens de todas as outras tribos, eles também eram consagrados. Então, eles também eram da tribo de Levi, porque eles estavam ali servindo, né? Eles não foram resgatados, não houve resgate de primogenitura. Quando há resgate de primogenitura, aquilo que é consagrado ao Senhor não é mais, deixa de ser consagrado, ou seja, deixa de trabalhar exclusivamente para o Senhor. Então, essa primeira parte fala disso. E aí os números do exército de cada tribo não é à toa, tem um significado. Vamos passar então para a leitura do texto de Mateus. Não, a Peshitta, tá? Não é a Bíblia Almeida, nenhuma de suas, como é que se diz? Fugiu a palavra. Interpretações, traduções. Não é de nenhuma de suas traduções, ok? Então é a Peshitta, que vem do original aramaico, porque, mais uma vez, só para reforçar, meu nariz coçou, perdão. Os textos foram escritos em hebraico, não foram escritos em grego, tá? Os textos da Brit Hadashah do Novo Testamento, eles não foram escritos em grego, eles foram escritos em aramaico, hebraico e aramaico. Então, Mateus capítulo 4. Então Yeshua foi conduzido pela rua HaKodesh para o deserto a fim de ser tentado por Hassatã. E jejuou por 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. E aproximou-se aquele que tenta e falou-lhe: se você é o filho de Elohim, diga a estas pedras que se tornem em pão. Porém respondeu e disse: está escrito, não só de pão vive o filho do homem, mas de toda palavra que sai da boca de Elohim. Então o acusador o levou até a cidade santa e colocou sobre a borda do templo. E disse-lhe: se você é o filho de Elohim, lance a si mesmo abaixo, porque está escrito que ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e em suas mãos o sustentarão, para que não tropece seu pé em uma pedra.
coceira no nariz. E Yeshua respondeu-lhe, também está escrito, não tentarás Adonai, teu Elohim. Perdão. Novamente, levou o acusador a uma montanha bem alta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, todos estes reinos lhe darei se você se prostrar e me adorar. Perdão. Então disse-lhe Yeshua, vai-te, Hassatã, pois está escrito, a Adonai teu Elohim adorarás e somente a ele servirás. Então o acusador o deixou e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. E quando Yeshua ouviu falar que Yohanan tinha sido preso, partiu para Galil e chegou a Natzrat, e foi e habitou em Kfar Nahum, ao lado do mar, na fronteira de Zebulun e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pela mão de Yeshayahu, o profeta, que disse, Yeshayahu, acho que é Isaías, se eu não me engano é Isaías, que disse, terra de Zebulun, terra de Naftali, o caminho do mar atravessando o Yarden, Galil dos povos, o povo que se assentava em trevas, viu uma grande luz aos que se assentam na terra da sombra, da morte, uma luz brilhou. A partir de então começou Yeshua a proclamar e a dizer, façam techuvá, pois está próximo o reino dos céus. Façam techuvá, pois está próximo o reino dos céus. Verão sinais. Não direi nada, mas haverão sinais. Muitos sinais. A terra de Zebulon. Zebulon habitava nas costas, porque é o povo que sai nos navios, é o que traz a provisão, né? É o povo do comércio. E é isso, gente. Então, encerro hoje por aqui.